Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A poesia tem o poder de transformar vidas através de palavras e versos. Quando aliamos este gênero de literatura com a teologia, temos teopoética. Analisando as obras da poetisa e escritora mineira Adélia Prado, é possível identificar este diálogo entre teologia e literatura? Como seria, então, a teopoética de Adélia Prado? Hoje no Religare, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na TV Horizonte o teólogo Felipe Magalhães Francisco. Bem-vindo, Felipe. Prazer. Olá, Flávio. É uma alegria poder estar com você para conversar sobre esse tema tão caro. Envie uma pergunta sobre algo que você queira saber sobre a relação entre teologia e literatura na obra de Adélia Prado aqui para o Felipe. Anote aí o número do nosso WhatsApp. 31 é o código de área de Belo Horizonte, 99642-8473. E você já está seguindo o Religare no YouTube? Ainda não? Procure por Religare Conhecimento e Religião lá no YouTube, inscreva-se no canal, marque o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Eu, quando falei com uma pessoa ainda há pouco que a gente ia conversar sobre a Adélia Prado, a expressão foi assim, uau! E eu disse, mas por quê? Porque o padre Fábio de Mello fala muito da poesia de Adélia Prado. Mas antes da gente falar sobre esse seu interesse de pesquisa sobre Adélia Prado, acho que valeria a pena a gente ajudar o nosso telespectador a entender esse termo teopoética. A gente já falou sobre isso aqui no Religare, o colega Alex Vilas Boas, lá da PUC do Paraná, já esteve aqui no Religare, falou sobre isso. Mas o que você poderia ajudar a gente a compreender desse termo teopoética? Porque a gente vai falar dele várias vezes hoje, né? Então, Flávio, a teopoética é uma expressão que foi cunhada por um teólogo, Krusell, que seria o fruto de um método de análise estrutural que é comparativo. Então, você tem a literatura e a teologia, e aí nessa comparação vai ver como que no diálogo há concordâncias entre a teologia cristã e a obra literária, mas também as discordâncias. E desse confronto, o resultado que surge é a teopoética, né? Então, quando o termo surgiu, foi nesse horizonte, né? Mas no Brasil, toda pesquisa que tenta traçar essa interface, esse diálogo entre literatura e teologia, mas também os estudos de religião, tem ganhado esse nome de teopoética, né? Então, é uma tentativa de aproximação mesmo, que nem sempre está usando o mesmo método originário da expressão, mas que vai nessa linha de fazer essa interface. Eu conheço mais pessoas ligadas à área de teologia e de ciências da religião utilizando o termo teopoética, mas há também pessoas da área de letras, literatura, fazendo esse tipo de pesquisa também, ele começa pela literatura e dialoga com a teologia, ou em geral é só mesmo da teologia ou da ciência da religião em relação à poesia? Então, na área das letras, a gente tem sim um diálogo, mas não nessa mesma perspectiva da teopoética. Então, você tem pesquisas que apontam elementos de sagrado, de religiosidade, temas religiosos em obras literárias, mas não no interesse de descobrir uma possível teologia que perpasse aquela obra. Que esse é o diferencial da teopoética, é olhar para a obra literária e dizer toda literatura tem ali, por se tratar de uma realidade tão existencial humana, há um discurso teológico, teologal naquela obra, mesmo que não seja uma obra confessional, mesmo que não seja a intenção do autor. Sim. Mas tem me chamado a atenção assim, o crescimento do interesse por esse tipo de pesquisa. Então já há uma associação, né? Há uma revista especializada, a Teoliterária, que inclusive é editada pelo Alex Vilas Boas,
Se eu não estiver enganado, acho que o Antônio Manzato, da PUC São Paulo, também é responsável pela editora. Eventos, congressos que reúnem muita gente interessada no tema. Vejo aqui no programa, né, o professor Antônio Cantarella, Sim. professor Carlos Caldas, pesquisando com vários orientandos. O que esse tema, né? Por que esse tema tem chamado tanta atenção de pessoas da nossa área? E não só aqui, mas em toda a América Latina, né? Pensar que nós temos uma associação, a Alalit, que reúne, né, pesquisadores de toda a América. Mas eu penso que o interesse na área tem a ver com uma tentativa de lidar com o discurso acadêmico de uma maneira mais leve e também reconhecer a literatura como um status de diálogo que seja legítimo. É uma pena que no nosso país o nível de interesse pela literatura seja, né, tão baixo, mas nós temos uma riqueza cultural de produção literária fascinante no nosso país e isso diz respeito à nossa existência nesse chão, nessa terra, né? Então, é muito legítimo que pesquisadores de religião, que teólogos, teólogas, se voltem para esse diálogo, para a literatura, porque é possível descobrir o espírito religioso da nossa gente a partir da obra literária. Então, acho que o interesse passa muito por isso. Sim, você falou desse modo, né, de escrever. Eu observei isso no seu trabalho. Você fez seu mestrado na FAGE, né, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, aqui em Belo Horizonte. Eu pude perceber a leveza da sua escrita, não é? Desde citando filme, né, da Amélie Poulain, no início do seu trabalho, ao longo do texto, a sua conclusão. Esse é um traço dos trabalhos em teopoética? Geralmente, sim. É um traço desses trabalhos e significa, entre outras coisas, que é um serviço público. Né? Se a gente pensar que o esforço teológico por dialogar com a literatura é também uma tentativa de fazer uma teologia pública que alcance as pessoas para um olhar diferenciado a respeito da obra literária. Né? Então, essa leveza, ela faz parte do próprio processo. Acho que, inclusive, é o que também motiva os pesquisadores e pesquisadoras a se entregarem à literatura, porque dá mais essa flexibilidade mesmo, não aquele rigor, aquele hermetismo, né, que é tão comum na academia. Sim. Bom, a gente falou que ia conversar sobre o trabalho de Adélia Prado, então a teopoética, agora a gente já entendeu o que a gente está falando, teopoética em Adélia Prado, mas enfim, outros autores e autoras são trabalhados também, não? Quem costuma ser lembrado aí nos trabalhos de teopoética? Então, o que embasa essa interface do ponto de vista epistemológico, né, é pensar que toda obra literária é possível estabelecer um diálogo a partir dela. Né? Independente dessa obra literária ter traços religiosos explícitos ou não, se o autor ou a autora tem uma vinculação religiosa explícita ou não. Né? Então, a gente tem visto crescer a quantidade de pessoas estudadas. A Adélia Prado é muito estudada aqui no Brasil, né? Porque é uma literatura confessional e religiosa, mas também Drummond, né? O Alex Vilas-Boas, né? Que foi citado, ele estudioso de Drummond, né? Nós temos pesquisa, o Antônio Manzato, que é um dos primeiros a puxar essa conversa no Brasil, que se dedicou a ler a obra de Jorge Amado. Então, nós temos quem pesquise Murilo Mendes. Então, o espectro dentro desse diálogo é bem amplo, sim. Bem variado. Bom, essa pergunta eu não sabia, viu, Georgina? Eu recebi pela produção aqui depois. Quando eu acabei de fazer a pergunta, o produtor me avisou assim, acabaram de mandar uma pergunta sobre isso. Georgina Lima, aqui do Santo Antônio. Né? Temos outros escritores, escritoras mineiros que entram no campo da teopoética. Acho que, em parte, você... Mas, enfim, por que você resolveu trabalhar a teopoética e a Adélia Prado? E a gente conversa depois, no segundo bloco, um pouco mais sobre isso. Por que Adélia Prado? Então,
O contato com a poesia, na minha experiência pessoal, foi assim, de conhecer a obra de Adélia. Eu tinha lido por causa de estudos de ensino médio, mas assim, o contato mesmo de tomar gosto pela literatura foi por Adélia, e isso me motivou a querer destrinchar um pouco melhor o universo pradiano, né? Eu me lembro, quando comecei a trabalhar na PUC, isso que em 96, com a disciplina Cultura Religiosa, né? Enfim, esse mundo tão diverso, dos vários cursos, quando a gente entrava com algo via poesia, isso sempre cativava muitas pessoas, atraía muito para a discussão. Sempre gera o interesse. Do fenômeno religioso. E depois, algumas vezes, eu pude trazer também alguma coisa da Adélia. E é impressionante a reação das pessoas à poesia de Adélia Prado. E para quem é de Minas, então, nem se fala, né? Porque conversa com o nosso cotidiano mineiro, né? Bom, vamos saber um pouco mais, então, sobre a teopoética de Adélia Prado daqui a pouco. Hoje, no Religário, eu recebo o professor de Teologia, Felipe Magalhães Francisco. Estamos falando sobre teopoética na obra de Adélia Prado. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número 31, código de Belo Horizonte, 99642-8473. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já.